pergunta que eu faço é: a partir de quando teremos ministros ligados ao bolsonarismo? A partir de quando teremos ministros que defendem as ideias do presidente Bolsonaro? A propósito, vocês elegeram Olavo de Carvalho para terem ministros olavistas, elegeram militares para terem ministros militares, ou elegeram o presidente Bolsonaro para ter ministros que defendem as ideias do presidente Bolsonaro? Eu elegi o presidente Bolsonaro e eu faço um apelo de coração a vocês, tanto a ala militar quanto a ala olavista: deixem o presidente Bolsonaro governar. Já estamos quase indo para o segundo ano de governo e é uma treta atrás da outra, é uma polêmica atrás da outra. Quando não é a esquerda que inicia, é a direita, é a base. Gente, pelo amor de Deus, deixa a oposição para a oposição. Se nós somos base de apoio, não importa se é militar, não importa se é olavista, não importa se é o que quer que for. Vamos apoiar o nosso presidente Bolsonaro e pronto! Pode ter certeza, você não está sozinho. Pauta do dia hoje: a nomeação ou a possível indicação do presidente Bolsonaro do novo ministro da Educação, Renato Feder. Gente, às vezes eu não entendo certas coisas. Me expliquem, por favor, me ajudem a entender. Nós temos um presidente da República devidamente eleito para se fazer ou para fazer aquilo que ele acha melhor, aquilo que ele julga necessário pelo bem do país, para se conseguir fazer as mudanças que ele busca fazer nas melhorias ou buscando melhorias para o nosso país. Certo? Isso é óbvio. Porém, hoje o presidente Bolsonaro sugeriu um possível nome para ministro da Educação, para o MEC, Renato Feder, e capa de todos os jornais esquerdistas que fazem de tudo, que buscam brechas a todo tempo para derrubar o nosso presidente, para destruir o nosso presidente. A todo tempo buscam brechas e a capa hoje é: militares e olavistas começam a fritar novo possível ministro da Educação. O que eu não consigo entender é até quando ou a partir de quando vão permitir que o presidente Jair Bolsonaro governe esse país de fato. Na ala militar hoje, o governo Bolsonaro tem 12 ministros. 12 ministros do governo Bolsonaro são da ala militar. Aí, de repente, os olavistas, sempre que eles veem algum defeito, como esse agora que dizem que é ligado ao governador de São Paulo, João Dória, dizem que é ligado a ele, já estão fritando o cara antes mesmo de ele ser nomeado ministro da Educação. Já a ala militar do governo, a ala militar que faz parte do governo Bolsonaro, querem mais um ministro ligado à ala militar. A pergunta que eu faço é: a partir de quando teremos ministros ligados ao bolsonarismo? A partir de quando teremos ministros que defendem as ideias do presidente Bolsonaro? A propósito, vocês elegeram Olavo de Carvalho para terem ministros olavistas, elegeram militares para terem ministros militares, ou elegeram o presidente Bolsonaro para ter ministros que defendem as ideias do presidente Bolsonaro? Eu elegi o presidente Bolsonaro e eu faço um apelo de coração a vocês, tanto a ala militar quanto a ala olavista: deixem o presidente Bolsonaro governar. Já estamos quase indo para o segundo ano de governo e é uma treta atrás da outra, é uma polêmica atrás da outra. Quando não é a esquerda que inicia, é a direita, é a base. Gente, pelo amor de Deus, deixa a oposição para a oposição. Se nós somos base de apoio, não importa se é militar, não importa se é olavista, não importa se é o que quer que for. Vamos apoiar o nosso presidente Bolsonaro e pronto! Vamos para a pauta de hoje. Hoje temos aqui o vereador Marcion, isso mesmo, vereador em Governador Valadares, primeiro mandato, encerrando o primeiro mandato. Vamos ter aquele bate-papo mais do que interessante, trazendo informações, trazendo situações sobre a política atual em Governador Valadares. Também, ontem, nosso programa foi todo baseado em uma determinada pauta, em um determinado projeto do Poder Executivo. E hoje, é claro, fomos acompanhar a votação em segundo turno desse projeto. E adivinhem, fomos barrados. Não, antes de mais nada, vou falar sobre isso, é claro, mas eu queria agradecer ao Moisés, que faz parte da equipe de imprensa da Câmara de Vereadores.
Muito obrigado pela atenção com que você me atendeu. Muito obrigado pelo jeito que você lidou com aquela situação. Eu cheguei solicitando para entrar, pedindo entrada, fui barrado pelos seguranças. A gente pediu para falar com Moisés. O Moisés permitiu que a gente entrasse, permitiu que a gente acessasse o plenário da Câmara, porém eu preferi ficar lá onde a plateia fica. E quando eu estava montando a câmera para captar as imagens que eu precisava captar, fui informado, antes de ligar a câmera, eu fui informado de que o presidente da Câmara havia determinado a minha retirada daquele local. Pô, eu não estava ali invadindo. Eu não estava invadindo, eu não estava ilegal. Eu entrei com a autorização de alguém que prontamente compreendeu a minha situação e permitiu a minha entrada. E aí, de repente, dá uma olhadinha, põe a imagem na tela, põe o vídeo na tela para a gente ver um pouco dessa minha primeira presença na Câmara de Vereadores como jornalista do programa Na Íntegra, aqui na TV Rio Doce, Canal 6 e também nas nossas redes sociais. Por favor, vídeo na tela para a gente ver os nossos primorosos 30 segundos na Câmara de Vereadores de hoje. Vocês podem ver na tela o vereador Coronel Wagner argumentando com o presidente da Câmara, Júlio Avelar, e claramente ele diz que é contrário à minha presença na Câmara de Vereadores. Não quis conversa, não quis papo, simplesmente determinou a minha retirada e ponto final. De acordo com a opinião da Câmara de Vereadores, eu deveria ter me inscrevido para participar da reunião na Câmara. Fecha em mim, fecha em mim. De acordo com a opinião da Câmara de Vereadores, de acordo com as informações que eu obtive depois, eu deveria ter me inscrevido para participar como imprensa um dia antes. Mas como vocês viram ontem, no programa de ontem, entrevistamos a vereadora Rosemary Mafra durante o dia, à tarde, lá em frente à Câmara, e ela nos disse que a reunião, que a audiência, que a reunião que aconteceria para a votação do segundo turno desse projeto seria na próxima segunda-feira, que não havia sido pautado para hoje, isso durante o dia, na tarde de ontem. E aí, de repente, ontem, durante a entrevista aqui no programa, 10 horas da noite, com o vereador Coronel Wagner, ele nos informou que sim, o projeto estaria pautado para hoje. Se tem que ser feita a inscrição com um dia de antecedência, como é que eu vou me inscrever para participar de uma reunião ordinária na Câmara se eu fiquei sabendo, se foi divulgado a minha pessoa, que a reunião aconteceria hoje às 9 horas da noite? Pelo amor de Deus, me explica. Aí hoje pela manhã entrei em contato com o próprio Moisés por telefone pela manhã. Ele me informou que não daria para participar hoje e que iria verificar a possibilidade de me inscrever para participar da próxima segunda-feira. Não satisfeito, porque todo o programa de ontem foi baseado no projeto que estaria sendo votado lá hoje, fomos até lá com a nossa câmera, com o meu cameraman, fomos até lá para tentar verificar a possibilidade de participar do debate, de participar da audiência, de acompanhar a audiência lá pessoalmente, porque a gente sabe que na câmera ou nas redes sociais, naquela filmagem, mostra-se o que é interessante para mostrar. Nós queremos ver com nossos próprios olhos, afinal nós estamos informando a população. E não dá para informar a população pegando informação de terceiros. É preciso que a gente vá até onde o fato está acontecendo, exatamente para que a gente não passe informação contraditória ou informação inverdadeira para a população. Graças a essa insistência, fomos barrados pela segurança, como eu já disse, conversamos com Moisés permitiu a nossa entrada e ao adentrarmos lá, assim que o presidente nos viu, ele determinou que a gente fosse retirado dali. No caso, que eu fosse retirado dali, como se eu fosse um criminoso que estivesse ali invadindo o estabelecimento ou causando problemas. Tudo que eu fiz foi chegar lá, montar o tripé, colocar a câmera em cima. Quando eu coloquei a câmera em cima, eu fui informado que havia sido determinada a minha retirada dali. Eu não estava invadindo, eu não estava causando transtorno, simplesmente a ideia era captar imagens. Infelizmente, mas falando disso, também aconteceu na Câmara de Vereadores, em frente à Câmara de Vereadores, uma manifestação gigantesca, uma manifestação que causou o maior alvoroço, porque alguns dos manifestantes colocaram lá malas de dinheiro. Malas com dinheiro ali, simbolizando que fossem malas de dinheiro, sugerindo que estava rolando aquelas malas de dinheiro para que o projeto fosse aprovado. E põe na tela o vídeo onde os manifestantes colocaram malas de dinheiro durante a manifestação na Câmara de Vereadores. E nós estamos aqui para informar. Se é notícia, você vê aqui no programa Na Íntegra. Vídeo na tela.
ali as malas com notas de dinheiro, sugerindo. Imagina o que está sugerindo. Ao cobrir essa manifestação, encontramos o vereador Coronel Wagner, que mais uma vez falou com a gente, mais uma vez prontamente atendeu ao nosso pedido de esclarecimentos, sempre pronto a dar o seu posicionamento, sempre pronto a prestar esclarecimentos à sociedade, o que é o papel de político. Se quer se calar, se cale. Menos quando o eleitor busca informação, menos quando o eleitor pede esclarecimentos. Vídeo na tela, entrevista com o Coronel Wagner, hoje em frente à Câmara de Vereadores. A você que nos acompanha de qualquer lugar do país, muito obrigado pela companhia. Viemos hoje acompanhar aquela polêmica sessão que traria ao debate na Câmara aquela permuta que a Prefeitura de Governador Valadares quer fazer com uma empresa privada, trocando 5 imóveis de propriedade da Prefeitura em um imóvel privado de valor muito inferior, de tamanho muito inferior, e a gente veio acompanhar o desenrolar dessa situação na sessão que estava agendada para hoje. Como você pode ver, não tivemos a nossa presença no plenário autorizada, mesmo sendo imprensa, mesmo havendo um decreto nacional que permite ou que diz que imprensa é serviço essencial. Aí, de repente, como é que a imprensa vai fazer o trabalho dela? Se a Câmara de Vereadores, que é onde acontece o que é de mais importante para a comunidade, a imprensa não pode acessar, Coronel. Acabamos encontrando lá Coronel Wagner, que deu aquele apoio, tentou argumentar com o presidente para que a gente pudesse permanecer, mas infelizmente fomos retirados do plenário, tendo conseguido acessar lá com bastante diálogo, mas infelizmente, Coronel, fomos retirados. É um absurdo essa situação, prazer falar com você, prazer falar com todo o pessoal, porque a imprensa tem que ter liberdade de acesso a todos os locais. Principalmente, repito, principalmente na Casa do Povo. A Câmara Municipal é a Casa do Povo. E se a imprensa, que é o órgão responsável por dar transparência às ações, não se fizer presente, é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo da tirania. Absurdo essa situação. Como eu disse ontem, o Coronel, lá no nosso programa na íntegra, na TV Rio Doce, sim, o que está acontecendo lá dentro que a imprensa não pode ver? Me conte, por favor. Pelo que eu sei, lá no plenário não acontece nada que a imprensa não possa ver. Pelo contrário, a imprensa não só pode, como deve ver, para que as pessoas da comunidade tenham entendimento claro de como as leis são votadas, de como as coisas acontecem na cidade e como vários atos que acontecem na própria Câmara podem prejudicar a população. Vale lembrar que eu sou favorável ao fechamento da Câmara para a população. Porque se ficar aberto para a população, aí sim vai aglomerar. Claro. Mas pelo que a gente vê, não tem muita imprensa em Governador Valadares interessada em divulgar essa sessão, tem? Mas tem um detalhe, você não pode ficar lá. E a gente tentou argumentar, tentou brigar para você ficar. Eu vi. Mas ontem tinha um outro órgão de imprensa que estava lá. A pergunta é, se a TV Leste pode, por que a gente não pode? Bom, eu não sei, né? Eu preciso com a palavra presidente. Mas diz ele que a partir de agora você foi credenciado. Segunda-feira você vai poder estar lá para poder divulgar o que acontece na Casa Legislativa. Agora, dá uma informação pra gente, Coronel. A votação em segundo turno do projeto estava marcada para agora à tarde. Sim. Por que motivos foi adiado? O que causou a adiação desse projeto, da votação desse projeto para amanhã? O que eu acho que causou adiamento da votação foi a pressão popular. Foi isso que está acontecendo aqui, foi a pressão nas redes sociais, foi a discussão que foi levantada pelas pessoas da comunidade, pelas pessoas que estão acessando, como eu disse, as próprias redes sociais, que movimentaram a cidade no sentido de quê? De entender que essa troca tem que ser muito bem estudada e que há um prejuízo claro para a população do Governador Valadares se ela ocorresse. Então está de parabéns a população do Governador Valadares, pessoal das redes sociais, pessoal que está manifestando, porque essa pressão popular, e graças a Deus agora a gente tem as redes sociais para fazer isso, ela tem a capacidade de mudar a realidade das cidades. Então isso é muito importante. Essa é a ideia, Coronel. E o debate que está acontecendo lá dentro, em algum momento, fez com que o senhor pensasse duas vezes na possibilidade de votar favorável ao projeto? Não, eu jamais pensei isso. Desde o momento que eu tomei conhecimento do projeto, eu fiz uma diligência em todos os locais, porque não adianta você votar uma coisa se você não conhece. Então eu fui em todos os locais, pessoalmente em todos os locais. Quando eu já vi o primeiro local no bairro Lagoa Santa, eu já vi que tinha alguma coisa errada. E a outra área eu já conhecia, que seria da permuta. Então não há qualquer dúvida naquilo que é a favor do povo. Então, para defender o povo, a gente não tem dúvida nenhuma. Caso essa transação entre a prefeitura e essa empresa se conclua, o prejuízo vai ser do senhor?
vai porque eu faço parte do povo. Certo, mas ser da população de Governador Valadares. Exatamente. Governador Valadares. Aí, de repente, o prejuízo direto não será do senhor. O senhor será prejudicado também pelo fato de o senhor ser valadarense. Sim. Mas aí, o que acontece que nem toda a população valadarense está, como é que eu diria, está mobilizada para impedir ou para tomar parte dessa situação ou para convencer os seus parlamentares ou os seus políticos ou os seus vereadores a se posicionarem contrário a essa ação? Eu acho que são vários fatores diferentes. Um fator é o seguinte, a informação qualificada passada pela própria prefeitura, ela dá a ideia de que o projeto é uma coisa maravilhosa, que a área é a melhor do mundo. Então quem vê aquilo ali sem ter uma percepção mais crítica ou mais real do que está acontecendo, pode ser levado a entender que essa transação seria positiva. Outra porque as pessoas não se interessam mesmo, mas aí tem um detalhe, sabe? Nós temos 21 pessoas aqui que foram colocadas para representar os 300 mil habitantes da cidade. Então, elas se interessando ou não, cabe a nós, que temos o mandato, fazer de tudo para que o direito dela seja preservado. E cabe a cada um, a partir do momento de tomar consciência das coisas, poder participar mais. Coronel, o senhor já parou para analisar o que vai ser feito com a rodoviária que atualmente está em funcionamento? O que vai ser feito caso se construa uma nova rodoviária em Governador Valadares? Essa ideia é tão, para mim, ela é tão distante, que para mim isso é uma viagem, né? Uns 6 meses para acabar o mandato, perto da eleição, não tem projeto, não tem nada. Então, eu até não cheguei a pensar nisso, porque eu acho que isso não vai acontecer agora. A prefeitura tem um projeto visual de 3D, visual, que mostra como é que é a alocação de camelôs lá, que vai ser um terminal rodoviário. Mas só que, igual eu estou te falando, esse prazo é para quando? Como é que vai construir isso agora? Essa troca, eu quero um projeto de execução da obra. É um negócio muito distante. Agora, certo é que é o seguinte, eu tenho como entendimento que se a rodoviária fosse um pouco mais afastada do centro, mas de fácil acesso, poderia trazer o desenvolvimento da cidade para outra região. E por isso que nós apresentamos aquela outra área, que já é da prefeitura, que fica lá na BR-259, pertinho da Minas Gerais, pertinho mesmo, pertinho do centro, que poderia ser usado para a mesma finalidade, sem qualquer prejuízo para a população. Certo, Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção em receber a gente. Nós que agradecemos. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Continue em segurança. E a você que nos acompanha. Deus no comando. Deus no comando sempre. E a você que nos acompanha, que você nos acompanhe, muito obrigado por fazer parte das nossas comunidades na rede social. Eu sou o Welleson Oliveira, esse é o seu programa na íntegra, aqui na TV Rio Doce, no canal 6, ou no canal Welleson Oliveira no YouTube, na página TV Bolsonaro Presidente no Facebook, lutando pelos seus interesses, pelas suas bandeiras, pelos seus direitos. Tamo junto sempre. Aí, como você viu, o vereador Coronel Wagner também não entende o porquê fomos impedidos de acompanhar a reunião ordinária onde seria debatido aquele polêmico projeto do qual a gente tanto falou aqui no nosso programa ontem à noite. Porém, graças a Deus, agora estamos devidamente credenciados e a partir da próxima segunda-feira vamos levar até você todos os detalhes do que acontece lá na Câmara de Vereadores, na Casa do Povo, em Governador Valadares, onde trabalham os seus funcionários que você elegeu e que você paga todos os meses o salário dele. Durante a nossa cobertura ao que acontecia lá em frente à Câmara de Vereadores hoje à tarde, encontramos também Moisés Freitas fazendo a cobertura daquele acontecimento e trocamos algumas ideias, batemos um papinho e você acompanha a partir de agora o papo que tivemos com o apresentador Moisés Freitas, que também foi impedido de entrar na Câmara de Vereadores para cobrir o que estava acontecendo lá. Vídeo na tela para você ver em detalhes. Tá aí para você que nos acompanha hoje aqui na Câmara de Vereadores, muita gente, uma manifestação intensa aqui, contrária à transação que a Prefeitura tenta realizar com 5 terrenos de propriedade da Prefeitura para aquisição de um novo terreno para se construir a rodoviária, uma nova rodoviária em Governador Valadares. O que chama a atenção nessa audiência, ou nessa reunião, é que a Câmara de Vereadores encontra-se fechada até mesmo para a imprensa. E estamos aqui, é claro, com o nosso amigo Moisés Freitas, do programa Moisés Freitas, da TV Rio Doce, que também foi mais um dos barrados na portaria, não conseguiu entrar. Moisés, fala pra gente, por que a TV Leste pode e eu e você não podemos, rapaz? Ô Welleson, primeiro é um prazer participar do seu programa, muito obrigado. Vou tirar aqui para ficar melhor para falar.
Mas olha só, tem 7 anos que nós temos o nosso programa Moisés Freitas, tem 7 anos que nós acompanhamos as reuniões da Câmara Municipal e pela primeira vez na história desse país, na história de nossa cidade, a Câmara Municipal fechou as portas para a imprensa. Eu não cheguei a tentar entrar, mas você chegou a entrar e eles te botaram para fora, num ato de covardia. Presidente da casa, Júlia Velar, a gente tem que dar nome aos bois, num ato de covardia, num ato de autoritarismo, que é, na verdade, o reflexo desse governo, né? É o espelho desse governo, o autoritarismo, né? A ignorância, enfim, isso. Agora eu te pergunto, a imprensa é considerada atividade essencial, assim como o supermercado, assim como outras atividades, a imprensa está sendo considerada como atividade essencial. Então, por que barrar a imprensa? Por que a imprensa não pode mostrar o que está acontecendo lá dentro? Por quê? Na verdade, a TV Leste pode mostrar o que está acontecendo lá dentro. Quem não pode é a imprensa livre. A imprensa livre talvez tenha ou deva menos favores para políticos que estão aí achando que são os reis da cocada preta, que são eles que mandam no pedaço, quando na verdade quem manda é o povo. Se eles têm algum poder, é porque o povo delegou esse poder a eles. Será que ainda não se deram conta disso? Com certeza. Dizem que porque não, né, usaram como argumentação porque não foi feito o cadastro no dia anterior. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cadastro e vamos ver se a nossa entrada será permitida nas próximas reuniões, né? Caso contrário, a gente toma as medidas judiciais cabíveis. Vale lembrar que ontem nós entrevistamos a vereadora Rosemary Mafra aqui e ela disse que a reunião seria na segunda-feira. Eu fiquei sabendo que a reunião seria hoje pelo vereador Coronel Wagner. Durante o programa, ao vivo, ele disse que a reunião tinha sido pautada para hoje. Então, como é que eu iria me inscrever? Ontem, sabendo que eu só fiquei sabendo disso 9h30 da noite, quando a Câmara já estava fechada. E isso também nunca antes na história dessa cidade aconteceu. Nunca foi exigido essa condição de inscrição anterior, ou com um mês, ou com um dia, ou com uma hora. Nunca antes aconteceu. Nem nos 2 governos da prefeita Elisa Costa, do PT, nem no início do governo, quando tinha o outro presidente da Câmara, nunca foi exigido isso. Agora, sob a presidência do Júlia Velar, né, que é o presidente da Câmara, que curiosamente também tem programa de televisão e faz parte da imprensa, ele proíbe a imprensa de adentrar e mostrar o que está acontecendo lá dentro. Sentado naquela cadeira de vereador, será que ele se esquece de que ele também é imprensa? Talvez ele se ache só ele a imprensa, né? Talvez ele ache que ele está acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer lei. Agora, a pergunta que fica, Wellington, é o seguinte, será que tem alguma coisa ali para esconder, que a imprensa não pode mostrar? O que tem lá que a gente não pode ver? Né? Na próxima segunda-feira nós vamos descobrir e vamos trazer todos os detalhes para você aqui no canal, na íntegra na TV Rio Doce. Quanto a você, ô Moisés Freitas, fala pra gente o seu programa. Começa a que horas? O que tem de bom lá hoje pra pessoa acompanhar você? TV Rio Doce às 22h15, todos os dias de segunda a sexta-feira, tá ok? Inclusive vamos mostrar aí toda a cobertura de hoje, da votação de hoje e as manifestações que foram feitas aqui na porta contra essa permuta, ao nosso ver, absurda e abusiva que o prefeito quer fazer aí com uma imobiliária da cidade. Certo, Moisés, muito obrigado pela participação, tamo junto. Eu quem agradeço. Dando sequência por aqui, vamos falar com o vereador Marcion da Fusobras. Vamos falar com o vereador Marcion da Fusobras sobre, é claro, o que acontece em Governador Valadares. Vem pra cá, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, meu irmão. E seja bem-vindo a Governador Valadares também, né? Tô vendo que você é de uma cidade próxima a Governador Valadares e está trazendo o talento para nossa cidade, ou melhor, para Minas Gerais num todo, né? Para nós é uma honra muito grande, viu? O prazer é todo meu, vereador. E acompanhar o seu programa, que, dica de passagem, no caso, está se fazendo hoje destaque pelo compromisso social com a cidade. É por este motivo que eu estou aqui, porque há de se comentar, no caso, que tem programas que eu não perco tempo de vir, por estar preso a governo e não estar fazendo o projeto que deveria fazer como o seu está fazendo. Projeto disposto à questão social, olhar a questão de Governador Valadares e discutir, trazer, na verdade, uma discussão mais ampla. Certo. Parabéns.
Vereador, conta pra gente, nesses quase 4 anos de governo, nesses quase 4 anos de legislatura, fala pra gente um pouco sobre os projetos, sobre as ações do seu mandato, do mandato do vereador Macion, junto à Câmara de Vereadores de Governador Valadares. Sim. Wellington, primeiramente, como todos bem sabem, eu estava suplente de vereador em Governador Valadares, estava limitado em certos trabalhos, porque eu poderia sair a qualquer momento, mas mesmo assim eu não quis me aliar a governo ficando contra o povo. Ao contrário de muitas pessoas, quando está naquela situação, parte para o lado do governo, para depois pular para o lado do povo, depois que as coisas se resolvam. Inclusive, semana passada agora saiu uma decisão, no caso, da Justiça, dando ganho de causa a nós a permanecermos como vereador em Governador Valadares. Contudo, nós conseguimos fazer um bom trabalho, buscamos o nosso espaço na Câmara, porque ou você está com o governo ou você está com o povo, você tem que escolher, você entendeu? E ali eu escolhi estar com o povo, no caso. Só que quem está com eles, com o povo, está contra eles, você entendeu? O entendimento de muito ali. Mas nem por isso nós nos calamos, nós fomos para cima, buscamos o nosso espaço e hoje, graças a Deus, mantemos a postura de estar como vereador, 3 anos e meio de mandato no caso, entendeu? Tivemos poucos projetos aprovados, porque infelizmente eles não iriam aprovar, porque eles entenderam que eu estava contra eles, mas a oportunidade de fiscalizar não foi cesseada não, porque nós fomos para cima, nós fomos no Tribunal de Contas do Estado. Na verdade, quando nós detectamos alguns problemas, primeiro problema, o nepotismo, nós já fomos direto, entramos com ação na justiça aqui, perdemos porque o juiz foi favorável à causa, depois nós subimos, fomos a Brasília, despachar direto com o ministro Marco Aurélio de Mello, onde o mesmo entendeu que realmente estava tendo a irregularidade, no caso, entendeu que era o crime de nepotismo, sendo, na verdade, a prática do nepotismo, prejudicando a cidade. Porque o nepotismo, ele não é só por parte do prefeito, não. O prefeito, quando barganha com o vereador, colocando a família do vereador, ou quem o vereador indicar, para trabalhar no município, é a prática do nepotismo também, nepotismo cruzado. Não sei se você ouviu falar essa situação. Exatamente. Então, de antemão, eu fui para cima e resolvemos quebrar um pouco essa situação. O Ministério Público, inclusive, tem até que tomar algumas providências, no caso, nós estamos aguardando ainda de uma denúncia que nós fizemos, no caso, há anos atrás, com relação ao nepotismo cruzado. Depois que nós conseguimos derrubar a questão da postura do prefeito colocar a filha dele como chefia de gabinete. Logo depois dessa situação, nós começamos a averiguar as denúncias que estavam chegando para a gente. Nós fazíamos as denúncias na tribuna, éramos alvo de chacota, porque éramos a minoria, só que a gente não satisfeito, nós fomos à luta. Fizemos a denúncia no caso do desvio de verba do Fundeb, você entendeu? Que já está até no Ministério Público para ser apurado, até hoje não foi definido essa situação, que inclusive da cassação do prefeito, no caso, você entendeu? É o crime de improbidade administrativa. Logo depois dessa situação, nós fomos para cima porque nós detectamos um problema no caso, o desvio da verba dos recursos do IMPREM, você entendeu? Instituto de Previdência Municipal. Não ficamos calados, fomos para cima. Aqui, alguns vereadores debocharam da gente, vereadores que eu falo, vereadores ligados ao governo, você entendeu? Que tem os carguinhos no governo e benefício no governo. Então, nós fomos para cima, detectamos a situação, fomos no Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado avaliou e mostrou que realmente tinha irregularidade. Fato esse, nós, enquanto vereador, não ficamos calados, conseguimos, no caso, 8 assinaturas, assinaturas essas que abrimos uma CPI essa que está voltando agora dia 8. Nós solicitamos do presidente da casa, que ele tome providências, no caso, com relação à CPI, para não cair no mar do esquecimento. E graças a Deus, dia 8 começa, inclusive eu faço questão
que vocês fazendo parte da imprensa livre, vamos dizer assim, quando eu falo imprensa livre, porque tem aquela imprensa que faz o que tem de fazer, no caso, o papel dela, entendeu? E tem aquela imprensa que, infelizmente, é amordaçada. Ela tem uma amordaça, porque ela não pode fazer nada. Você sabe por quê? Por causa dos benefícios que vêm, as propagandas que vêm, aquela coisa toda, entendeu? É por isso que eu não venho em certos programas, no caso, eu participo de alguns programas, por às vezes não ser conivente e não querer dar bandeira a alguns programas que se beneficiam, no caso, de recursos do município. Sou contra isso, você entendeu? Vereador, na verdade, hoje em dia, as pessoas têm aquela mentalidade que se está a favor do povo, está contra o governo. Para ser a favor do povo, tem de ser contra o governo. Para ser a favor do governo, tem de ser contra o povo. Não, não existe isso. Você pode estar a favor, você pode estar a favor do povo e a favor do governo, ou você pode estar a favor do governo e fiscalizá-lo ao mesmo tempo. Deixando bem claro, Elison, aqui, qual que é a minha posição enquanto vereador, você entendeu? O que o governo coloca lá de bom, eu estou disposto a votar. Ontem mesmo nós votamos projeto do governo, hoje nós votamos projeto do governo, só que jamais eu poderia votar projetos como esses que estão sendo colocados para prejudicar a população. Projetos hoje, inclusive, eu quero me desculpar em público a você aqui, Wellington, pelo que aconteceu. Eu faço parte de uma mesa diretora, sou vice-presidente da casa, mas eu não vou ser favorável à atitude que o presidente vereador Júlio Avelar cometeu, o ato que ele cometeu hoje. Quando o nosso líder da comunicação nossa lá, seu chefe de comunicação nosso lá, passou a situação que você estava para poder entrar, eu falei, tá, tem que participar mesmo, a imprensa tem que participar, assim como todas as imprensas participam no caso, entendeu? Não seria diferente. Logo depois eu fiquei chateado e revoltado, inclusive começamos até a discutir essa situação lá, quando eu fiquei sabendo que você foi pedido ao senhor para poder retirar do plenário, uma vez que você não poderia participar da reunião. Deixo bem claro que eu não participo e não entro participando quando tem as reuniõezinhas fechadas de bloco de governo, você entendeu? Não entro. Não só eu, como os outros vereadores, no caso que o bloco independente, o bloco da minoria, assim vai, você entendeu? Nós não participamos. E essa, realmente, a imprensa não participa. Você entendeu? A não ser quando tem o prefeito e a imprensa ligada a eles participam no caso, assim, para poder falar, ó, você vai poder falar isso, você vai poder falar aquilo, aquela coisa toda, assim, mas passando uma diretriz para a imprensa, você entendeu? E na verdade, o trabalho da Câmara ali de vereadores não tem nada que impeça e que dá condição de calar, cessear vocês não. Eu, enquanto vice-presidente da casa, abomino essa atitude, vou falar aqui, infelizmente, eu não sei se é pelo fato do presidente da casa ter um programinha aqui na televisão, programinha também preso ao governo, vamos dizer assim, cachorro do governo, eu falo, tem a liberdade de poder falar, porque me deixa indignada a postura que foi tomada. Essa semana eu devo conversar com ele para que mude essa postura, porque ele está lá para poder representar uma casa legislativa e não é isso que nós vereadores queremos levar para vocês da comunicação livre não, viu? Deixo bem claro. O que gera mais transtorno em toda essa situação, vereador Macion, é que depois da reunião, como nós não fomos permitidos, não fomos autorizados a permanecer para capturar as imagens que a gente pretendia, após a reunião se encerrar, cola na 2 para mim aqui, após a reunião se encerrar, entenda a situação. Fomos até o site, até a página da Câmara de Vereadores de Governador Valadares, onde ficam arquivadas todas as reuniões. E adivinhem, para nossa surpresa, a reunião de hoje não estava lá. Que isso? A de ontem, a de todos os outros dias estava. Mas a de hoje... Porque tem que estar. A de hoje, às 19 horas, ela não estava na página da Câmara e o rapaz está falando ali ainda há pouco, está falando ali agora, que até agora não está. Vamos procurar saber no caso. Por que será que a reunião de hoje... Por que será que a reunião de hoje não está na página da Câmara?
eu não estou sabendo dessa situação, você entendeu? É de costume, inclusive meu, avaliar as reuniões, no caso, olhar as reuniões, porque eu estou com problema de audição, então eu tento prestar atenção junto com alguns familiares meus, às vezes com assessoria, em cada situação que foi colocada, cada ação que foi colocada, para a gente ver qual que será a postura nossa. Principalmente quando acontece um vereador brigar com outra, aquela coisa toda, às vezes mostra na Câmara de Vereadores, na Câmara, na máquina da Prefeitura, da Câmara lá, você entendeu? Mostra lá. E dependendo de certas situações, a gente toma postura de fazer requerimento, solicitar áudio, solicitar vídeo, aquela coisa toda. Então, vou tomar providência, segunda-feira, de solicitar a cópia eu faço o compromisso, tá bom, com vocês. Solicitar a cópia dessa imagem, no caso, sendo essa última reunião, que foi hoje, para que vocês, e pedir, né, solicitar para que seja colocada, no caso, na íntegra, na página da Câmara de Vereadores. Porque realmente não é de costume, eles não podem agir e nem cessear, tentar calar nada. Nós estamos ali para isso. Muito obrigado, vereador Marcion, pelo seu apoio. E em relação ao finalzinho da minha fala, antes do vereador Marcion entrar, é porque eu fiquei extremamente indignado, me senti profundamente humilhado com o que aconteceu na Câmara de Vereadores hoje, uma vez que eu entrei devidamente autorizado para estar ali. Por alguém que tem responsabilidade ou que tem autoridade o bastante para delegar aos seguranças que me deixassem passar. Por isso, a minha indignação. Mais uma vez, a indignação não é só sua, eu carrego essa indignação também, porque não é isso que a gente espera no caso de uma Câmara de Vereadores e não é isso que a gente espera também de um líder, de um presidente, de uma pessoa que se considera líder. Falando em vereadores, eu queria também aqui expressar o meu agradecimento ao vereador, o Rildo, que expressou o maior apoio quando eu fui retirado de lá, e também ao Juninho da farmácia, que deu a maior Juninho força. Faz parte da mesa obrigado, com a gente, Juninho, pessoa muito obrigado digna, mesmo. ele. Tamo junto. Ontem eu falei, mas deixa pra lá. Mas vamos lá. O senhor tocou no assunto, uma coisa que eu achei interessante. Gente, estou falando olhando para ele, porque ele entende por leitura labial. Entendeu? Ele usa um aparelho, ele tem um problema auditivo, mas ele entende por leitura labial. E como vocês puderam ver até agora, é totalmente bem informado sobre os problemas da comunidade valadarense. O problema de audição não atrapalha no exercício do seu mandato? Na verdade, o Ellison, é o seguinte, no começo foi muito difícil para mim, que eu perdi a audição tem 4 meses, você entendeu? Depois de ter me envolvido na questão da enchente, ajudando as pessoas, tirando pessoas da área de risco, nós ficamos 3 dias sem dormir, depois eu viajei a Belo Horizonte para cumprir a agenda da Câmara. Chegando lá eu senti fortes dores de cabeça, no caso, que me dificultou, e um zumbido no ouvido, você entendeu? Como se fosse uma bomba que tivesse estourado, mas... Então, quando eu dormi, ao acordar, depois de umas 8 horas de sono, eu já acordei com problema de audição. No momento foi muito difícil para mim, só que eu tenho uma coisa comigo que, graças a Deus, isso eu não deixo levar, que é a fé no meu bom Deus. Graças a Deus, eu confio muito nele. Não está sendo fácil para mim até hoje, porque às vezes quando as pessoas falam muito rápido, eu até comentei com o Luiz ali que eu ia ter um pouco de dificuldade, talvez, porque você fala muito rápido, eu ia ter um pouco de dificuldade de entender o que você fala. Mas graças a Deus eu estou conseguindo entender o que você está falando, você entendeu? E para mim, eu estou fazendo tratamento, não está sendo fácil, mas eu tenho um atestado de afastamento, no caso, um de 5 e o outro de 6 meses. Mas eu não quis me afastar, porque eu quero deixar bem claro que eu entrei foi para poder lutar pelo bem-estar da população, foi para poder lutar pelo direito e levar mais qualidade de vida. E caso eu saísse, eu não confiava que talvez a pessoa que entrasse ia ter o mesmo compromisso, no caso, entendeu? Para poder ficar do lado do povo. E contra a administração, vamos dizer assim, os atos da administração. Então, eu quero deixar bem claro, no caso, entendeu? Que hoje nós estamos tendo o poder de participar com muita dificuldade. Eu tenho um programa de celular que traduz o áudio
para texto e assim me ajuda, no caso, a ter condição de poder fazer a leitura, quando as pessoas estão falando aquela coisa toda, eu coloco, você entendeu? E consigo fazer a leitura e entender o que está acontecendo no recinto, lá na Câmara. Certo. E eu tenho uma pessoa também que está ficando comigo lá para poder orientar, para poder me ajudar. Eu estou sempre perguntando, pedindo apoio às pessoas, no caso, sendo o momento certo para poder votar. Vereador, aconteceu hoje, iria acontecer hoje, a reunião ordinária de votação do projeto tão polêmico e tão debatido nas redes sociais em relação à venda ou à permuta de 5 terrenos entre a prefeitura e um terreno particular. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente, uma vez que a gente não foi permitido permanecer lá e uma vez que o vídeo da audiência de hoje não está na Câmara, ou não está na página, eu gostaria que o senhor falasse pra gente um pouco sobre o que aconteceu hoje na audiência e por que motivos ela foi transferida para a próxima segunda-feira. Sim. Na verdade, Wellington, é o seguinte, o que aconteceu? O governo, no começo do ano, no ano passado, se eu não me engano, ele jogou esse projeto com a finalidade, no caso, para poder construir, ele queria vilipendiar algumas áreas, na finalidade, no caso, no nosso ponto de vista, de beneficiar alguns aliados políticos, vamos dizer assim. Aliados políticos esse que, ao meu ver, não é problema dos munícipes ser prejudicado. É problema dele arcar com as consequências, com os compromissos. Na verdade, antes era 15 áreas, no caso, entendeu? Pela mesma área. E eu deixo bem claro que quando ele tomou essa postura foi derrubado. E agora ele vem com a história, jogando um projeto esse de extrema importância para governador Valadares. Eu falo por mim, falo pelos meus colegas vereadores que estão se posicionando contrário. Nós não estamos contra o crescimento de governador Valadares. Nós não estamos contra trazer benefício para governador Valadares, ampliar a estação rodoviária. Nós não estamos contra. Mas deixo bem claro, nós estamos contra a forma que o projeto está vindo com cilada, porque não tem lá qual a área que seria, o tamanho da área que seria utilizado, projeto que falaria, a rodoviária vai funcionar, no caso, em 10 mil metros, um exemplo, você entendeu? Vamos gastar isso, vamos começar a obra em tal mês, você entendeu? Na verdade, nem projeto dessa famosa rodoviária, não se tem, você entendeu? Nem o projeto tem. E diga-se de passagem, no caso, esse é um ano que vai ser um ano dos sonhos. Os sonhos que como se estivesse levando aquela situação assim, Valadares, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquela coisa toda. Tiveram 3 anos e meio para poder fazer e não fizeram. Agora você acha que com 6 meses e sem dinheiro em caixa, eles estão falando, inclusive decretar estado de calamidade pública financeira, para poder ter condição de cumprir e fazer alguns contratos, vamos dizer assim, contratos esses sem passar por dispensa de licitação. Você entendeu? Nós estamos muito de olho nessa situação e quero que a população também nos ajude e nos oriente, denunciando também se vê qualquer irregularidade. Que o papel nosso é fiscalizar, mas nós não damos conta de poder olhar tudo não, você entendeu? Porque é saúde, educação, muitas secretarias no caso, e vários os departamentos que têm a sua ação direta. Então eu deixo bem claro que o nosso posicionamento enquanto vereador não é contra a obra, é a forma que está sendo feita e a forma que está sendo colocada, iludindo a população em um ano eleitoral para poder conseguir votos, vamos dizer assim. Vereador, o senhor tem conhecimento de um documento do Ministério Público que diz que a área que a Prefeitura quer adquirir para construir a nova rodoviária é uma área de alagamento? E se o senhor tem conhecimento, qual é a sua opinião sobre o assunto? Na verdade, esse documento ele já foi encaminhado por parte do Ministério Público nas votações anteriores, que é a mesma área. O local lá era um famoso brejão, era uma lagoa, você entendeu? Infelizmente, não tem a topografia necessária
para poder fazer qualquer tipo de obra lá, vai ter que fazer uma infraestrutura muito grande, dificultando a questão financeira, que ainda não tem, você entendeu? E não tem previsão, ainda mais que são 6 meses só que está faltando. Graças a Deus, ô povo, vamos mudar. 6 meses para o governo, talvez, tá despedindo, vamos dizer assim, e não tem condições de fazer obra da forma que eles estão pretendendo ou estão imaginando em tentar fazer. Você entendeu? Então, o Ministério Público já havia se posicionado contra essa situação e nós já estamos nos preparando, no caso, para poder entrar, caso esse projeto volte para ser discutido, nós vamos levar essa questão ao Ministério Público e à Justiça, impedindo com que nós temos a perda de áreas importantes. Vou te dar um exemplo. Hoje, são poucos bairros em Governador Valadares, o Elison, que tem equipamentos locais para poder fazer um posto de saúde, para poder fazer uma escola, para poder fazer uma quadra poliesportiva, você entendeu? Na verdade, quando se tem, a gente tem que valorizar e deixar e tentar fazer proposta. O vereador está ali para isso, fazer proposta para poder levar a posto de saúde. Igual no nosso bairro, o Nossa Senhora das Graças, Carapina, região, nós não temos área municipal para poder sugerir que seja colocado para a construção de um posto de saúde, um exemplo. Hoje, os nossos munícipes, nosso bairro lá, eles vão lá para o Maria Eugênia, sobe o morro, anda cerca de 7 a 8 quilômetros para poder ter acesso à saúde. Se no nosso bairro tivesse, no caso, atenderia todo mundo, atenderia uma gama mais ou menos de umas 15 mil a 20 mil pessoas, vamos dizer assim, você entendeu? Então, o bairro Granduquesa, vamos dizer, o bairro Morada do Vale, inclusive o bairro que o presidente da casa mora, você entendeu? Ele deveria lutar para manter aquela área lá. Aquela área já foi palco, no caso, teve uma entidade maravilhosa lá, teve um campo de futebol que deu atenção a muitas pessoas, você entendeu? Inclusive, local onde o presidente é votado, o presidente está a favor desse projeto. Se nós empatássemos esse projeto, ele ia desempatar, no caso, votando, colocando favorável à administração, você entendeu? Para poder atender os amiguinhos políticos lá. Só que, como eu disse, e deixo bem claro, nós não estamos contra aqui a construção da rodoviária. Estamos contra a forma que está sendo feita e que está sendo conduzido o processo, no caso, para fazer essa mudança. E essa mudança também não tem condições de ser agora não, porque tem que fazer o projeto da rodoviária, depois do projeto pronto, tem que ser apresentado, no caso, na Câmara e depois aos órgãos ambientais, vamos dizer assim, você entendeu? Logo depois da situação tem que buscar recurso para executar, você entendeu? E não é da noite para o dia que acontece não. Vou te dar um exemplo, a situação do hospital regional ali, que está uma vergonha, ali já está resolvido. Ali agora só depende do município fazer a ligação da rede de esgoto do prédio ao município, você entendeu? E o Estado ter condição de cumprir com a parceria que foi feita com a Samarco, no caso, que foi quase 70 milhões, não sei se você sabe da situação. 78 milhões. 78 milhões para poder ter condição, no caso, de começar a funcionar o hospital. E logo depois disso, começar a buscar as parcerias que são tripartites, governo federal, governo estadual e governo municipal, para poder funcionar. Na verdade, o governo municipal não, governos municipais, outros têm que fazer. Vale lembrar que mais do que nunca o hospital se faz necessário em Periquito, em Governador Valadares. Oh meu Deus! Periquito, um abraço para vocês. Errou a cidade? Um abraço para vocês que acompanham a gente aí em Periquito, é porque eu estou precisando mandar um abraço para os amigos lá. Alguns eu não posso citar nomes por ser período eleitoral, infelizmente. Fui informado de que não posso, mas um abraço para todos vocês que acompanham a gente e que torcem pelo nosso sucesso. Gente, viu? Tamo junto. Mas aí, de repente, o hospital se faz mais do que necessário em Governador Valadares, principalmente nesse momento. E já era para ter iniciado as obras, já era para ter dado sequência nesse projeto. Na verdade, eu às vezes fico me perguntando, porque eu vejo deputados batendo no peito, eu mandei 100 mil
200 mil, 500 mil para o hospital regional. E mandei 1.200.000, 3 milhões para o hospital evangélico. O porquê que o privado, no caso, entendeu? Tem condição de receber mais recursos do que o público. Eu fico me perguntando, você entendeu? Só que eu não tenho a resposta. Não tenho a resposta. A resposta eu tenho. Só que quem vai tomar essas providências vai ser mais para frente, você entendeu? Vocês vão ver a resposta. Na verdade, a resposta já está na mente de quem está assistindo. Então, assim, é uma coisa, infelizmente, é de indignar, no caso, você entendeu? Eu sou a favor que realmente os hospitais privados tenham condição de desenvoltura em Governador Valadares, que eles têm a obrigação de desenvolver trabalho social também, e nem todos desenvolvem, nem todos os hospitais desenvolvem. E, na verdade, quando toma-se uma postura de fazer um investimento em um hospital privado e deixando o público de lado, é isso que me traz indignação, igual o que está acontecendo na questão do hospital regional. Então, Wellington, graças a Deus, eu agradeço muito essa oportunidade de podermos estar falando com a população de Governador Valadares, mostrando que nós não estamos contra o crescimento de Governador Valadares, mas nós estamos contra a politicagem que está sendo feita, porque está no período eleitoral, e eu queria que esse período eleitoral fosse todos os anos, entendeu? Seria bom, talvez né? Muitas coisas iriam acontecer, quem sabe muitos sonhos seriam realizados. Vereador, voltando para concluir um pouco a polêmica do dia, na sua opinião, qual a importância da presença da imprensa na Câmara de Vereadores, uma vez que a população não pode estar presente para acompanhar o que acontece lá dentro? Sim, boa pergunta. Na verdade, Wellington, olha para você ver, a população deveria, eu penso, se eu estivesse na presidência, eu liberaria para algumas pessoas fazer a inscrição, você entendeu? Limitar o número de pessoas para poder estar ali com máscara. Colocar, no caso, o álcool gel, todos os procedimentos que tem que ser feitos. Põe o vereador na tela, por favor. Todos os procedimentos que tem que ser feitos, você entendeu? Então, esse seria o primeiro esse seria a primeira atitude que eu iria fazer, você entendeu? A outra atitude que eu iria fazer é dar condição a ter publicidade do ato, do trabalho de cada vereador. Porque hoje, para você informar o trabalho ou para você esclarecer o seu pensamento, é difícil. São poucos os veículos de imprensa que abrem essa oportunidade, principalmente quando está em posicionamento em conflito ao governo, você entendeu? Muitas das vezes nós temos que usar nossas redes sociais, que não é o suficiente. E a imprensa hoje, ela tem o livre, ela tem a liberdade hoje de adentrar diretamente à casa de cada um e colocar, informar de verdade todos os projetos, todas as discussões que são feitas na Câmara. Eu, mais uma vez, fico indignado com a postura que foi tomada, mas segunda-feira nós estamos resolvendo isso e você vai ver se não vai ter confusão se a imprensa não puder participar. Muito obrigado, vereador Marcion. Entendeu? Eu mudo meu nome se essa situação continuar acontecendo. O senhor acha que as manifestações hoje na frente da Câmara e a manifestação, a movimentação dos eleitores ou da população nas redes sociais teve influência sobre o adiamento da votação que seria hoje para a próxima segunda-feira? Na verdade, Wellington, eu não acho não. Eu tenho certeza. Quando viro aquela multidão, quando viro o pessoal participando, o pessoal saiu de casa mesmo. Inclusive as pessoas que têm equipamentos, no caso, entendeu? Equipamentos que eu falo é áreas, no caso, entendeu? Áreas em seu bairro que viu que não ia ter condição, que ia perder aquela área ali, entendeu? A forma de poder conseguir algum benefício para o bairro, essas pessoas resolveram participar, resolveram cobrar de vereadores, mandarem mensagem. Portanto, quando você vê a mensagem lá, você vai ver muitos vereadores dando resposta, porque muitos foram pressionados. Só que, infelizmente, gente, alguns que foram pressionados lá, uns iam ter que votar por estar preso ao governo. É o que eu sempre falo aqui, entendeu? Falo só aqui não. Quando tem oportunidade de vir nos programas. Vereador, estamos esgotando o nosso horário. Suas considerações finais, por favor. Wellington, eu quero só agradecer a você pela atenção.
pelo convite de podermos estarmos aqui hoje, você entendeu? Agradecer a oportunidade e a coragem de você se manifestar, no caso, porque você está chegando agora em Governador Valadares, e é uma vergonha para muitos veículos que estão aqui, você entendeu? Não tomarem a atitude que você tomou, de poder querer acompanhar os trabalhos da Câmara, de poder acompanhar, saber o que está acontecendo. Então, quero parabenizar você, no caso, quero agradecer o apoio do meu amigo Giló, que veio nos acompanhando aqui, você entendeu? Veio nos acompanhando aqui hoje, e mais uma vez, parabenizar você pelo seu compromisso social, parabenizar pela simplicidade sua, você entendeu? Porque tem pessoas que quando entra atrás da Câmara, acha que está com o rei na barriga, você entendeu? E você não, você carrega uma simpatia, você carrega uma humildade muito grande, e eu tenho certeza que esse programa vai ser líder em Governador Valadares e na TV Rio Doce. Parabéns à TV Rio Doce, no caso, por trazer você de uma cidade bem pequena e com talento tão grande. Parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando, e sempre que nós formos convidados, nós vamos estar aqui, viu? Nós vamos estar aqui. E para você que nos acompanha, para você aqui na 2, para você que nos acompanha nas redes sociais, para você que nos acompanha na TV Rio Doce, a TV local de maior audiência em Governador Valadares, eu sou o Ellerson Oliveira, mandando um abraço para você que nos acompanha de todo o país, em especial para os meus filhos, para minha esposa que está lá em casa. Enfim, muito obrigado por nos acompanhar, uma ótima noite, que Deus abençoe você e sua família sempre. Se mantenha em segurança, tamo junto, fui!